glória! Aleluia! Daniel capítulo 3, versículo 28. Livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 28. Aleluia. Oh glória, amém? Livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 28. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga aleluia. Não procure Daniel no Novo Testamento, pelo amor de Deus. Ô glória! Profetas maiores, logo depois do Ezequiel, gente. Logo ali. Profetas maiores, vem Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Se Daniel está difícil de achar, imagine no dia que eu mandar você abrir Naum. Sofonias, Miqueias. Daniel capítulo 3, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: falou Nabucodonosor, disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Bendito seja o Deus do Eudes, da Rafaela, da Quesloana, da Elídia, do Lucas e de todo mundo que está aqui em nome de Jesus. Fala seu nome aí. Aleluia, amém. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Aleluia. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas no monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar, fala seu nome aí. Então o rei fez prosperar Eudes, Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Alguém diz amém? Então o rei fez prosperar o Eudes na província de Coronel Fabriciano, Vale do Aço, Minas Gerais, Brasil e mundo, em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, coloque a sua mão direita à altura do seu coração e fala assim comigo: Senhor meu Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Fale comigo nesta noite, em nome de Jesus. Fale ao meu coração, em nome de Jesus. Amém? A perseguição gera promoção. Esse é o tema da mensagem, se já quiser escrever aí, senão depois eu me esqueço. A perseguição gera promoção. Quem quer ser promovido aí? Vou perguntar de novo, quem quer ser promovido aí? Eu vou melhorar a pergunta: quem está preparado para ser promovido? Isso é muito importante. Amém? Nabucodonosor foi levantado por Deus, mesmo sendo um homem ímpio, que não temia ao Senhor. Ele foi levantado por Deus para estabelecer juízo sobre a sua nação, para ensinar Israel
que mais vale obedecer do que desobedecer, para ensinar a Israel que não existe lugar melhor do que debaixo da potente mão do Senhor. Então ele levanta Nabucodonosor para estabelecer um juízo, mas também para trazer ensino, disciplina. E quando Nabucodonosor veio sobre Judá, ele foi levando cativos, parcelas de pessoas, e um grupo de pessoas ele mandou o chefe dos seus eunucos selecionar especificamente. Ele falou: olha, lá de Judá você vai separar alguns jovens, que seja da linhagem real, que vocês percebam que eles são dotados de um certo conhecimento, que vocês percebam que eles tenham capacidade para servirem no palácio. Porque Nabucodonosor, o que ele fazia? Ele subjugava as nações, e ao invés de destruir as nações, ele levantava líderes ali, instituía líderes ali para governar, e dali extrair recursos para a grande Babilônia. Ele era muito inteligente. Então ele pegava povos, de todos os povos que ele subjugava, ele pegava alguns líderes, algumas pessoas que ele via que tinha capacidade, e para aprender também, e colocavam ali no palácio, para depois colocá-los em pontos estratégicos e governarem para ele, administrar para ele. E nessa levada ele escolhe 4 jovens: Daniel, Ananias, Azarias e Misael. E agora esses jovens são levados para a Babilônia, e na Babilônia agora eles passariam por um período de treinamento, por um período de escola, onde eles aprenderiam sobre todas as leis dos caldeus, onde eles aprenderiam como administrar, como governar, aprenderiam sobre a cultura desta nova nação. Eles seriam preparados, e depois desse período de treino, eles eram levados diante do rei, para ver se seriam selecionados ou não, para ocuparem esse lugar. Quando esses jovens judeus chegam na cidade da Babilônia, e são colocados ali no palácio, foi destinado pelo próprio rei: olha, daquilo que eu como, eles vão comer. Da comida que tem à minha mesa, eu quero que eles sejam bem cuidados. Eu quero que eles sejam bem tratados. Vamos cuidar desses meninos. Quando o chefe dos eunucos chega ali diante de Daniel, aí Daniel, mas Ananias, Azarias e Misael, diz para ele o seguinte: olha, nós queríamos te pedir um favor. Nós gostaríamos de comer um outro alimento. Pode ser só legumes e água. Nós não queremos comer da comida que é posta à mesa. Porque eles sabiam que aquela comida era comida consagrada. O vinho do rei era dado liberado para eles. E eles decidiram se separar. Fala assim comigo: eles decidiram se separar. Só que o eunuco, ao ouvir aquilo, disse assim: não, mas eu não posso fazer um negócio desse. Porque se de repente eu apresentar vocês diante do rei, e o semblante de vocês não tiver tão legal quanto os demais, eu vou ser cobrado. Se o rei ficar sabendo que eu estou tratando vocês com a comida, que não é essa comida toda especial aí, eu é que vou pagar o preço. Eles foram e disseram: vamos fazer um negócio? Serve para a gente 10 dias. E depois desses 10 dias você vem e avalia a gente. Se de repente o semblante da gente não tiver legal, se a cor da gente não tiver bacana, como diz o bom mineiro, se não tiver coradinho, com cara de quem está com saúde, de quem está bem, aí a gente vai e come. Mas vamos fazer isso? Ele falou: então estamos de acordo. E durante 10 dias foi servido para eles legumes e água. Depois que passou os 10 dias, eles foram chamados, e ele percebeu que eles estavam com um semblante até melhor.
Porque Deus estava sustentando, Deus estava cuidando. Mas o ensinamento aqui para nós é que aqueles jovens decidiram não se contaminar. Aqueles jovens decidiram não se contaminar. Irmãos, veja bem, eles foram selecionados, estavam no palácio, poderiam beber o tipo de vinho que quisessem, desfrutar de todas aquelas comidas que era posta pelo rei, e não apenas isso também, mas os banquetes desse rei também era provido logo depois, com toda a mulherada e aquela coisa toda. Mas eles decidiram no seu coração: nós não vamos nos contaminar. Nós podemos estar fora de Jerusalém, mas Jerusalém está dentro de nós. Nós não vamos nos contaminar. Nós vamos guardar os nossos preceitos, nós vamos guardar os nossos valores, nós vamos guardar os nossos princípios, porque nós somos pessoas de Deus. Quem pode dizer: eu sou uma pessoa de Deus? Então, se tem, irmãos, alguém que serve de exemplo para nós, esses meninos servem de exemplo para nós, que é possível viver em meio a um mundo corrompido sem se contaminar com as práticas deste mundo. Esses jovens mostram para nós que, se houver uma atitude verdadeira, sincera, é possível. Eles ensinam para nós, irmãos, que não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar. Eles não eram Maria vai com as outras, e esses aqui não eram aqueles crentes, não eram aqueles servos só do templo, só do tabernáculo, não. Eles sabiam que o culto não terminava quando acabava a reunião, o culto continuava, porque o culto era um estilo de vida. Tem um videozinho, você já deve ter visto esse vídeo, já deve ter rido também dele, que o camarada está lá tomando banho, aí ele sai do banho lá e está cantando uma música do mundo, e ele está cantando a música do mundo, e ele está lá cantando essa música do mundo, e na hora que ele sai, o pastor está sentado na mesa com a mãe dele. Aí na hora do refrão lá da música, aí ele, na hora que ele vê o pastor, aí ele já completa, e que não sei o que, eu vou para a casa do Senhor, é uma coisa assim. Quem já viu esse videozinho? Já viu? Eu não lembro como é que é a letra. Eu sei que na hora, e não sei o que, quando é não sei o que, aí ele vê o pastor, eu vou para a casa do Senhor. Que mente ágil, né? E esse tem sido o engano de Satanás. Irmãos, a Bíblia fala, nós aprendemos, na verdade, que um dos símbolos do cristianismo, não a Bíblia, né, mas um dos símbolos do cristianismo é o peixe. Vocês já perceberam algo interessante no peixe? Quem já comeu muqueca de cação aqui? Cação, muqueca de cação. Alguém? Você não sabe o que é bom não, irmão? Aleluia, cação. Cação é um tipo de tubarão. Cação é um tipo de tubarão. Ele é tirado do mar. Amém? E quem já fez a muqueca de cação? Pastor, não só comi, como eu já fiz. Eu fiz. Você já comprou? Bom, amém. Foi preciso colocar sal, sim ou não? Tempero, para dar gosto, para dar sabor, o sal também. Mas ele não foi tirado do mar. E a água do mar não é extremamente salgada. Qualquer tipo de peixe, falei educação, mas qualquer tipo de peixe que você tira do mar, se você vai cozinhar, se você vai preparar ou assar, mesmo ele sendo tirado de uma água completamente salgada, ele não é salgado. Ele não é salgado. Qual é o ensinamento disso para nós? Por mais que ele vive em um ambiente completamente salgado, ele não é contaminado pelo sal daquele ambiente. Assim deve ser o cristão nessa terra, irmãos. Assim devemos ser nós, como esse peixe. Vivemos em um mundo que jaz no maligno, sim, e que tende a piorar mais um pouco, porque a vinda de Cristo se aproxima, mas nós devemos permanecer
puros, limpos, lavados e remidos no sangue de Jesus, sem se deixar contaminar pelo que é oferecido, pelos prazeres deste mundo, pelos prazeres que aparentemente e imediatamente causam até uma satisfação, mas o diabo nunca apresenta a obra por completa. Existem coisas que começam doce, mas o seu final, sem sombra de dúvida, é amargo como fel. Traz dor, traz sofrimento, e o pior de tudo, traz separação entre o homem e Deus. Aqueles jovens sabiam, não é porque nós estamos na Babilônia que nós vamos perder a nossa comunhão com Deus, não é porque nós estamos numa terra distante que nós não podemos ir ao templo, mas nós vamos fazer da nossa casa um templo. Daniel demonstrou isso ao orar 3 vezes durante o dia. Ele mantinha um relacionamento de comunhão, de intimidade com Deus, e este, sem sombra de dúvidas, foi um grande segredo para que aqueles jovens pudessem passar por tudo que eles passaram e ser um exemplo para nós hoje. Eles decidiram: nós não vamos nos contaminar. Quem está disposto a viver isso? Quem está disposto a no seu coração dizer: Senhor, eu não vou me deixar contaminar, me ajuda. Eu não vou andar de acordo com os meus colegas deste mundo. O grande problema de Sansão, alguém que foi ungido, alguém que foi separado desde o ventre da mãe, alguém que cresceu e Deus era com ele e tinha uma força tremenda, ele começou a andar segundo o costume da época. E hoje nós temos visto, irmãos, uma banalização disso. Mas esses jovens, eles decidiram: nós não vamos nos contaminar. E durante 3 anos e meio, irmãos, eles ficaram ali, 3 anos e meio, eles ficaram, e não se contaminaram com aquela comida. No dia da prova, no dia que chegou para serem apresentados, a Bíblia diz que foi percebido neles 10 vezes mais sabedoria do que todos os demais. Foi percebido nele, e a Daniel foi dado algo diferente, porque Deus o dotou, além dessa capacidade de conhecimento e sabedoria, a capacidade de visão e interpretação de sonhos. Quando o rei viram aqueles jovens capacitados daquele jeito, olha que interessante, o rei permitiu que agora eles permanecessem servindo no palácio. Foram promovidos a primeira vez, diga glória a Deus. Mas para ser promovido a primeira vez, eles passaram pela prova da separação. A aprovação gera promoção. Eles agora servindo no palácio, o rei Nabucodonosor teve um sonho. Olha aqui para mim. O rei Nabucodonosor teve um sonho, e aquele sonho ele acordou perturbado. E quando ele acordou perturbado, ele mandou chamar quem? Os astrólogos. Os astrólogos e os adivinhos. Olha, eu tive um sonho, e eu sei que esse sonho quer dizer alguma coisa, e eu quero que vocês me deem o significado deste sonho. Aí os astrólogos e adivinhos chegaram e disseram assim: meu senhor, muito bem, conte para nós qual foi o sonho que o senhor teve, porque aí posteriormente nós lhe contaremos o seu significado. Nabucodonosor disse assim: não, de jeito nenhum, eu não vou contar o sonho, porque se eu contar o sonho para vocês, vocês vão me enrolar, vocês vão me enganar. Eu quero que vocês adivinhem qual foi o sonho que eu tive e me deem o significado. E outra coisa, se vocês que estão aqui, astrólogos e adivinhos, não me dizerem qual foi o sonho que eu tive e o seu significado, serão todos mortos. Vocês não servem para nada. Vocês estão aqui para isso. Aí eles disseram: Senhor, mas dura coisa até tu pedir isso, como é que pode o negócio? Então está feito um decreto. Se vocês não me derem o significado do sonho, está todo mundo morto. Todos vocês aqui que foram separados, está todo mundo morto. E foi assinado o decreto. E o decreto, irmãos, foi imediato. E quando a pessoa responsável por começar a matar todos que estavam ali, e nesse bojo
foi colocado também Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ananias, Azarias e Misael. Quando o homem responsável por matar todos eles chegaram até Daniel, aí Daniel, ei, mas espera aí, por que você está nos matando? Quer nos matar? Ele foi e disse assim, não, porque o rei teve um sonho e contou toda a história. Daniel foi e disse, não, mas para que essa pressa toda? Eu quero ir para o céu, mas não agora. Para que essa pressa toda? Faz o seguinte, converse com o rei, peça ao rei só mais um pouquinho de tempo, que eu vou orar ao meu Deus, eu vou orar ao meu Senhor, e aquele que é conhecedor de todas as coisas me dará a resposta. Ai, aquele homem, ele tocado pelo próprio Deus, e gostando de Daniel, vai e conversa com o rei dá para eles alguns dias, aí o que ele faz? Olha a importância, irmãos, de um relacionamento com pessoas que são de Deus. Daniel chega para Sadraque, Mesaque e Abidnego e diz assim, temos algo difícil para ser realizado e eu conto com o apoio de vocês. Vamos entrar num propósito de jejum e oração agora, e o negócio é tão estreito, a perseguição é tão grande, a luta é tão grande, a provação agora é tão grande, que se Deus não nos responder, literalmente, estamos mortos. Me ajude em oração. E eles começaram a orar. Eles começaram a clamar ao Deus dos céus, ao único e verdadeiro Deus, aquele que é onisciente, onipresente, onipotente, aquele que é conhecedor de todas as coisas, aquele que dá os sonhos e realiza os sonhos. Daniel ora. Estava na iminência da morte. O camarada estava indo para a morte. Ai, não espera só mais um pouquinho. Que provação é essa, irmão? Deus revela. E ele chega para o moço, pode me levar diante do rei, que o Deus dos sonhos já me revelou qual foi o sonho dele. Ele chega diante de Nabucodonosor e conta o sonho. Você teve um sonho, você viu uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços era de prata, a cintura era de bronze, e as pernas, mas os seus pés era de ferro e de areia, e você viu que de repente uma grande pedra, ela se deslocou sem ninguém ter tocado, e bateu nesse pé e destruiu. Aí que ele começa e revela o significado do sonho, e quando revela o significado do sonho, irmãos, o rei, ele é tomado de uma alegria tão grande, que aqueles que estavam na eminência da morte, passando pelo vale da sombra da morte, passando pela provação, automaticamente foram promovidos. Então o rei engrandeceu, capítulo 2, versículo 48. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas e pôs por governador de toda a província da Babilônia. Daniel, a partir de hoje você é governador de toda a província da Babilônia, a capital, irmãos. Daniel era o governador agora, foi colocado como governador. Aprovação gera promoção, diga glória a Deus. Talvez você está passando na aprovação agora, irmão, comece a olhar com os olhos diferentes. Está vindo bênção aí se você for aprovado, está vindo bênção aí se você depender, se você confiar, está vindo bênção aí se você clamar, se você buscar direcionamento de Deus. Aí, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Agora Daniel era governador da Babilônia e governador de todos os sábios. E aqui os sábios incluem os astrólogos, os adivinhos, que estavam na iminência da morte e também receberam um grande livramento. Só que Daniel continua. E a pedido de Daniel, aleluia, e a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego superintendentes, administradores sobre os negócios da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte real. Como se Daniel chegasse: ei, Sadraque, Mesaque e Abidnego, fui promovido,
mas vocês me ajudaram em oração, e eu não esqueço quem caminha comigo. Vamos junto, vamos junto, vamos junto, vamos junto. Amém? Estavam para morrer, mas de repente foram promovidos. Passou algum tempo. O rei decide construir uma grande estátua em sua homenagem, e para que todos pudessem honrar, adorar aquela imagem. E no dia, irmãos, da inauguração dessa estátua, o rei mandou chamar todos os príncipes, todos os prefeitos, todo mundo, todos os líderes para ali estarem presentes. E foi colocado um decreto: no momento em que tocar as trompetas, no momento em que trocar as flautas, no momento em que todos os instrumentos tocarem, todo mundo vai se curvar e adorar a estátua em homenagem a Nabucodonosor. E nesse dia estava Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha aqui para mim. No momento em que tocou, todos se curvaram, todos adoraram. Mas aqueles meninos, aqueles jovens, que eram superintendentes na Babilônia, eles não se curvaram. E lendo, irmãos, eu vi algo aqui, eu marquei 3:8. Olha que interessante. Ora, no mesmo instante, chegaram-se alguns homens, astrólogos, e acusaram os judeus. Aqueles que haviam sido ajudados, aqueles que não morreram por causa deles, aqueles que não tiveram suas vidas ceifadas, porque aqueles jovens se consagraram, porque aqueles jovens clamaram, porque aqueles jovens buscaram, e a misericórdia do rei não veio só sobre eles, mas veio sobre todos, para os astrólogos e para os adivinhos. Isso nos ensina, irmãos, não espere. Não espere gratidão do homem. Continue sendo quem você é, fazendo sua parte, fazendo bem sem olhar a quem, mas entenda que a sua recompensa e a sua honra sempre virá do Senhor. Porque se depositarmos essa esperança, irmãos, imagine aqueles jovens ali naquele momento. Quem foi que nos entregou? Não poderia ser qualquer tipo de pessoa. Eu não esperava isso de você. Cara, naquele dia que a nossa cabeça estava a prêmio, nós fomos lá, oramos, nós fomos lá, clamamos, choramos, jejuamos, clamamos por misericórdia. Não foi só sobre a nossa vida, foi sobre a vida de todos. E é assim que você me retribui. Muitas vezes é assim, irmão. É assim mesmo. A vida é assim. O ser humano é assim. Um ser humano sem Deus, um ser humano sem o caráter de Cristo, ele é assim. Ele é ingrato por natureza. Ele só está junto na boa. Quando o trem aperta, ele dá um jeito. E outra coisa, ele é doido para ocupar o seu lugar. Alguém que é sem Deus. Quem é de Deus, não. Quem tem o caráter de Deus, não. Amém? Aqueles que foram ajudados foram os que se levantaram para entregarem. Quando Jesus estava lá na cruz, aqueles que foram curados, aqueles que foram libertos, aqueles que experimentaram o pão multiplicado, aqueles que voltaram a ter vista, os cegos, foram eles mesmos que estavam lá, agora gritando: crucifica, crucifica, crucifica. Nós já extraímos dele o que nós queríamos. Nós já extraímos dele o que queria. Jesus mudou por causa disso?
perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. Então os astrólogos vieram e disseram, imediato, os camaradas foram lá, gente. Por que não foi outra pessoa? Não é assim. Jesus, guarda nosso coração, Senhor. Guarda a nossa vida. O coração daqueles meninos era guardado. Como eu preciso que o meu coração seja guardado pelo Senhor. Tem mais alguém que precisa aí? Porque tem hora, irmão, tem hora que a gente ora desse jeito. Não sei você, Senhor me dá graça. Me dá graça, Senhor. Me dá graça mesmo, Senhor. Eu preciso de graça. Porque se o Senhor me der força nesse momento, eu quebro o pescoço dele. Eu estou precisando de graça, Senhor, neste momento. Porque a dor da traição, irmão, é a pior dor que tem. E às vezes seremos provados nisso também, para saber o quanto nós queremos ser de Deus e viver para Deus. Aí dá aquela luta. Jesus, amém. Perdoa, Senhor. E me ajuda a perdoar também, Senhor Jesus. E aí trouxeram os meninos, gente. E você vê que os camaradas eram tão bons de serviço. Quem é bom de serviço, ninguém quer perder. Nabucodonosor aqui estava olhando também, porque os camaradas eram bons, 10 vezes mais inteligente do que todos. Tudo que colocava a mão, com certeza era igual José, prosperava, abençoava. Ele podia ficar tranquilo. E disseram lá, os camaradas chegaram, eles não se curvaram, porque não respeitam o Senhor, não respeitam a sua palavra. O invejoso é sempre assim, acrescenta para destruir o outro, né? E não respeita o Senhor, não respeita a sua palavra, não respeita o seu decreto. O rei Nabucodonosor ficou indignado, mas mesmo ficando indignado, falou para eles, é o seguinte, eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. Eu vou mandar tocar de novo. E depois que tocar, vocês se curvam. Isso não é porque o Nabucodonosor, irmão, não queria perder os caras eram bons. Os caras eram bons. Irmão, em nome de Jesus, no dia que você for pedir conta na sua empresa, que o seu patrão fique desesperado e lhe faça uma contraproposta. Porque você é bom. Que não seja o patrão lá, nossa, Deus existe, graças a Deus que essa praga está pedindo conta. Nabucodonosor disse, não, vamos fazer o seguinte, eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. Eu vou dar mais uma oportunidade. Eles foram e disseram, meu rei, não precisa não. Eu falei igual o baiano agora, né? Meu rei, não precisa não. O nosso Deus, se Ele quiser, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não quiser, nós continuaremos adorando e servindo só a Ele. Nós não vamos abrir mão dos nossos princípios por causa dessa fornalha, por causa dessa aflição, por causa dessa provação. Nós não vamos abrir mão dos nossos princípios, dos nossos valores. Se Ele quiser livrar, Ele pode e Ele livra. Mas se Ele não quiser, nós continuaremos adorando e exaltando só a Ele, como se dissesse assim, Rei, o nosso negócio não é só nessa terra não, nosso negócio é na eternidade, e nós não vamos permitir que as coisas dessa terra interfiram na nossa eternidade com Ele. O grande problema, e aí entra até o que o pastor Aleph pegou no domingo passado, aquele que espera no Senhor apenas nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Tem muita gente que quer ser promovido, que quer alcançar lugares mais altos, mas na hora da fornalha da aflição, na hora da fornalha da aprovação, ele arrega. E facinho. Vivemos dias maus, irmãos. Vivemos dias maus. E talvez a aflição que nós
iremos passar ou estejamos passando, que você esteja... E nem se compara com aqui. Aqui era a vida, literalmente. Na hora que o rei ouviu aquilo, mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais, como se fosse aumentar o sofrimento, a dor. Daquele jeito que estava, já queimava, era só para botar mais medo, botar mais pressão. Trabalhar no psicológico. Às vezes somos provados no nosso trabalho. Nessa hora alguns baixam a cabeça. Ai. Às vezes somos provados no nosso trabalho. Em relação aos nossos princípios. Em relação aos nossos valores. Em relação à nossa fé. Em relação àquilo que nós pregamos. E essa provação, ela vem como permissão de Deus. E Deus não permite que venha sobre nós provação alguma, tentação alguma, que nós não a possamos suportar. Só que eu quero que você entenda que logo após isso, tem promoção, em nome de Jesus. Tem. Porque aquele que é fiel sobre o pouco, sobre o muito, Deus vai colocar. E é necessário, irmãos, que todos nós passemos pela aprovação, pela aflição da fornalha. É até uma preparação para a nova etapa que Deus quer que a gente alcance, que a gente viva, que a gente desfrute. Não tem sido fácil nesses dias não, irmão. Eu estava falando outro dia com a Rafa, não tem sido fácil não. Vendedor. Hoje o vendedor, rapaz, vendedor de loja. Hoje o vendedor tem que... vivemos as redes sociais. Aí o vendedor, antigamente era só atender bem. Olá, como vai? Tudo bem? Em que eu posso te servir? O que você está precisando? E aquela coisa, eu posso trazer uma água para você? E aquela coisa, né? Oi, não. Hoje tem que fazer com videozinho. E tem que fazer dancinha. E as dancinhas que estão na moda, tem que ser música que está na moda. E se não fizer, corre o risco até de perder o emprego. E aí, irmão? E aí? Em quem nós temos depositado a nossa esperança? Em quem nós temos depositado a nossa confiança? Depois da provação, tem promoção. Depois de Jesus ser provado, 40 dias no deserto, teve fome. O diabo veio no momento que ele estava mais fraco. Se verdadeiramente tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Colocando em xeque o que Deus havia dito ao seu respeito, colocando em xeque a palavra de Deus sobre a sua vida, e ele o tenta de todas as formas, mas Jesus permaneceu firme, e a Bíblia diz que depois que ele permaneceu firme, o diabo teve que bater em retirada, e os anjos do Senhor vieram e te serviram, porque o que é de Deus vai nos alcançar, o que é de Deus vai nos alcançar, mas é necessário que a gente guarde os nossos princípios e os nossos valores. Hoje, irmãos, na hora de viver aquela palavra, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É nessas horas, irmãos. Não. Vendo meus princípios, eu posso até fazer uma dancinha. Posso. Eu vou fazer aquela dancinha. Ô Joquebede, você não vai morrer. Eu faço essa. Eu vou fazer, mas eu vou fazer como de crente. Quem está entendendo, diga aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aqueles meninos disseram, o rei. Mas se você não fizer, você vai mandado embora. Irmãos, eu não prego daquilo que eu não vivo, eu não desejo viver. Eu entrei numa empresa um tempo,
E eu estava recém-casado. Eu não sei você, mas recém-casado fica umas prestações para a gente ir pagando na fé, não é? Eu não sei se você passou por isso, mas eu passei, aleluia. E o primeiro ano de casado, irmão, a gente... Oh, Jesus, a gente economizava de tudo um pouco, aleluia. Se desse para cortar o pingo da água no meio, assim, a gente... Eu estou falando de mim, o primeiro ano de casado foi uma bênção. E eu me lembro que, trabalhando nessa empresa, meu patrão foi e disse assim... E eu louvo a Deus porque foi um marco, foi um divisor de águas. Meu patrão disse... Ó, vai ter que fazer isso aqui. Aí eu fui e falei com ele. Vou não. Ele disse assim, vai ter que voltar o velocímetro do carro. Vai ter que voltar o velocímetro do carro, porque o carro está muito rodado, na hora que o pessoal ver, vai atrasar. Aí ele disse assim, eu não vou não. Vai pegar feio demais, meu filho. Eu já era pastor, eu tinha sido consagrado pastor, era pastor auxiliar. Mas vai pegar feio demais, o testemunho vai cair no pé, tudo que eu pregar dele. Eu levando um negócio desse, alguém me lá fazendo, o que eles vão dizer do meu Deus, e além disso, ninguém me vê, e Deus está me vendo, eu não vou fazer. Prestação para pagar. Compromisso dentro de casa. Ser mandado embora na hora de guerra. Vamos fazer o seguinte. Como você sente mais? Revisa o carro. A gente ganha a pessoa no argumento verdadeiro. Foi uma mudança de chave. O carro entrava e mandava para revisão, fazia tudo o que precisava fazer e a gente mostrava a nota. Irmão, isso aí é super satisfeito, carro revisado. Aquela história de, não, você comprou o carro usado, tem que gastar mais 500 euros. Se eu usar isso aqui, não é argumento, você não precisa gastar nada, posso colocar só gasolina e ir para a praia. Ele está revisado. Arrebentamos de vendas. Porque a promoção vem depois da aprovação. Será que eu tivesse vendido os meus princípios, os meus valores, eu não estaria abrindo mão do favor de Deus? Deus disse que sustentaria. Deus disse que cuidaria. Ele é Deus, Ele é Senhor. A Bíblia diz que aqueles meninos, irmãos, eles não foram livres da fornalha, mas foram livres dentro da fornalha. E mesmo se tivessem morrido, eles também teriam sido livres na fornalha, porque eles teriam ido para a eternidade, estariam bem com o Senhor, como eles foram posteriormente. Mas Deus queria operar um grande milagre ali, mostrando que vale a pena ser fiel, vale a pena guardar os seus princípios, vale a pena guardar os seus valores. E o legal é que quando eles foram lançados lá, os homens que lançaram foram mortos, morreram com calor. E depois, sabe o que aconteceu? Nabucodonosor ficou olhando e disse assim, mas nós não jogamos 3, tem 4. E eu vejo 4 homens passeando. Olha, irmãos, receba essa palavra profética. Quem está com Deus, até na aflição passeia, até na aflição passa por momentos de alegria. Quando fala de passear, fala de satisfação, porque a presença de Deus nos satisfaz e nos sustenta. Aí eles disseram, Sadraque, Mesaque e Abednego, saiam, venham. E os meninos saíram de lá, irmãos. As únicas coisas que queimaram foram as amarras. Porque a Bíblia diz, nem um fio de cabelo ficou com cheiro de queimado. Nem um fio de cabelo. Vocês já queimaram a pele, assim, o cabelinho no fogão, acendendo? Se tem um negócio que pega fogo, faça cabelo, né? Mas a Bíblia diz que nem um fio de cabelo. Aleluia.
E não é porque eles eram careca não, irmãos, eles eram cabeludos. Não é que o cara aí não ia, né, Marcos Isaac? Aleluia. Te amo no amor de Jesus, Marcos Isaac, você é uma bênção de Deus. E o mesmo homem que mandou matar, foi o mesmo homem que disse o que eu li aqui para vocês. Fiquem sabendo hoje, em toda a Babilônia, em todas as províncias, que não existe Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que livra. E outra coisa, a partir de hoje fica também como decreto, que ninguém fale mal desse Deus. Pode até não concordar, mas não fale mal, não blasfeme contra ele, porque quem fizer isso vai ser morto. E o que aconteceu? Deixa eu ler no final e a gente ora agradecendo a Deus. Finalzinho. Então o rei fez. Os homens já eram próximos, irmão. Os homens já eram superintendentes da grande Babilônia. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Resista à prova e experimente algo novo de Deus na sua vida. Continue não resistindo e cedendo, vai continuar vivendo só das migalhas. Deus tem mais para a sua vida, Deus tem mais para a sua igreja. Deus quer ser glorificado nas grandes coisas na nossa vida também, irmãos. E para isso acontecer, você não precisa se corromper, você não precisa mentir, você não precisa vender os seus valores. Ah, pastor, mas eu sou vendedor e vendedor não consegue vender sem mentir. Isso é mentira do diabo, irmão. Isso é engano de Satanás. Não tem coisa melhor do que credibilidade. Você pode até fazer uma venda com mentira, mas no dia que o cliente ficar sabendo que você mentiu para ele, você perdeu um cliente, não apenas um, mas o tanto que ele poderia enviar. A verdade é sempre a verdade. Para de se iludir, para de se enganar. Deus tem mais para a sua vida, Deus tem promoção para a sua vida. Pai, eu oro ao Senhor. Sabemos, ó Deus, que constantemente em nossas vidas passaremos por provação. E a minha oração é que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos auxilie, Senhor. Que possamos entender que nós estamos em um mundo que não é o mundo, não é o nosso mundo, a nossa pátria é o céu. E como aquele jovem, Senhor, que nós possamos nos guardar, nos separar, e isso é possível com o auxílio do Teu Espírito, Senhor, em nossas vidas. Que os nossos olhos estejam sempre voltados para o Senhor que é o autor e o consumador da nossa fé, Senhor. Que em momentos de provação, em momentos, Senhor, que a fornalha estiver diante de nós, seja qual for a fornalha, que os nossos olhos possam olhar mais alto, que o nosso coração possa se voltar para o Senhor e entendermos que o Senhor jamais desampara os seus. O Senhor guarda, o Senhor livra, o Senhor protege, Senhor. O Senhor sustenta, e se tivermos que perder alguma coisa por amor ao Senhor, que nós percamos, Senhor, porque perder, meu Deus, alguma coisa para o Senhor, na verdade é ganho, na verdade é lucro, porque jamais alguém perde para o Senhor. Eu oro ao Senhor, ó Deus, nos ensine, nos ajude, mais do que nos ensinar, o Senhor tem nos ensinado, nos ajude a viver, Senhor, nos ajude a viver, nos ajude a colocar em prática, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, eu profetizo promoção na vida dos Teus filhos. Eu profetizo os Seus filhos, Senhor, alcançando lugares mais altos, da mesma forma, Senhor, que José, aonde ele era colocado ali, Senhor, o Senhor o honrava, mas porque ele decidiu honrar ao Senhor, vivendo para o Senhor, que assim seja, meu Deus, que cada empreendedor, esse que é dono do seu próprio negócio, a sua empresa possa refletir a glória do Senhor, que todos que entrarem ali, possam sentir a grande diferença, e essa diferença é o Senhor. Esse, meu Deus, que é funcionário, em nome de Jesus, que ele seja um funcionário diferenciado, Senhor, e quando o patrão olhar, e os companheiros de trabalho também olharem, perceberem que é o Senhor na vida dele, homem e mulher que honra ao Senhor.
sendo sincero, sendo verdadeiro, sendo justo, sendo honesto, sendo pessoa de uma palavra só, sim, sim, não, não, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu oro ao Senhor, pedindo a tua bênção. Ajude este homem, ajude essa mulher a entender que essa aflição que ele está passando agora está apenas antecedendo a promoção que o Senhor tem para ele, a promoção que o Senhor tem para ela. Ajude, Senhor, ajude a suportar, ajude a aguentar um pouco mais, Senhor, até o momento que a honra venha. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, e abençoo cada um. Quem concorda, diga amém. Bata